Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa quarta aula sobre algoritmia. O meu nome é Henrique Fidalgo e hoje vamos falar sobre as estruturas de controle em algoritmia. Muito bem, nas últimas aulas temos vindo aqui como é que podemos declarar as variáveis, introduzir valores através do input e também de fazer outputs. Hoje vamos ver como é que eu posso introduzir uma variável e o algoritmo decidir que fluxo de informação, decidir, obviamente, programarmos o algoritmo para ele variar o seu fluxo de informação conforme determinada condição, conforme determinada estrutura de controle que lhe vou dar. Vou começar por declarar aqui uma variável. Eu vou-lhe chamar temperatura, portanto, ter aqui temperatura do tipo inteiro, fazer OK. Vou pedir ao meu utilizador que me introduza uma temperatura, portanto, vou dar-lhe aqui um output. Pronto. Vou dar aqui um output e vou também ler a variável temperatura que lhe dei aqui. Eu vou abreviar a temperatura, acho que é muito comprido, vou meter aqui temperatura. Ok? Portanto, declarei a variável, peço para introduzir, vou ler a variável. Neste caso, variável tempo. Muito bem, e agora o que é que eu quero fazer? Eu quero mandar uma mensagem ao utilizador se a temperatura é positiva, se é nula ou se é negativa. Portanto, para isso, depois de eu ler a temperatura, vou criar aqui uma estrutura de decisão com o se. E o que é que vou fazer agora? Aqui no meu se vou abrir e vou colocar aqui a minha condição. Neste caso é, se a minha variável temperatura for maior que zero, quer dizer que a minha temperatura será positiva, não é? Portanto, vamos ver. Se ela for maior que zero, o que é que eu faço? Se isto for verdade, o que é que eu faço? Se não for verdade, eu vou para outro caminho. Portanto, eu vou aqui para... Vou fazer primeiro aqui a verdade. Vou carregar aqui. E se ela for maior que zero, quer dizer que a temperatura é positiva. Portanto, eu vou dar aqui uma mensagem a dizer que a temperatura introduzida é positiva. Ok, pronto. Agora vamos ver o outro lado, que é, e se não for positiva? Portanto, eu aqui posso fazer duas coisas. Ou dou-lhe uma mensagem, como estou a dar aqui, ou ainda há aqui outra situação, que é, a temperatura pode ser negativa ou zero. Portanto, eu tenho duas hipóteses. O que vou fazer aqui é, se vou carregar aqui, vou colocar outra estrutura de controle. Agora reparem, se ele for maior que zero, muito bem, a temperatura é positiva. Agora tenho que criar aqui outra condição. Eu vou colocar, se a temperatura for menor que zero, se isto for verdade, não é? Quer dizer que ela será negativa, portanto, será alguns por aqui. Então vou introduzir aqui um output e dizer que a temperatura introduzida é negativa. Ok. Muito bem, mas depois ainda tenho aqui uma terceira opção. Então, se ela não é positiva, se não é negativa, só me resta ela ser igual a zero. Portanto, eu vou colocar aqui que a temperatura é nula. Ok, muito bem. Pronto, então vamos ver aqui se o meu raciocínio está correto. Eu declaro uma variável temperatura, peço ao utilizador para introduzir um valor para essa temperatura, leio-a e coloco dentro do tempo, que é a minha variável, comparo o meu tempo com o valor zero. Se isto for verdade, se ela for maior que zero, eu digo que ela é positiva. Se não for, ele passa para aqui. Tem duas hipóteses, que é ou ela é menor que zero, e se for menor que zero, se isto for verdade, a temperatura é negativa. Se não for, ela só poderá ser igual a zero, porque eu já a comparei aqui atrás com ser maior que zero. Portanto, a temperatura será nula. Vamos verificar se está tudo ok. Ok, há aqui um erro. A minha variável tem não foi declarada. Portanto, eu enganei-me aqui na variável aqui. Em vez de tem, é tempo. Portanto, ok. Agora sim,
Vamos executar. Introduz uma temperatura. Vou introduzir o valor 3. A temperatura é positiva. Ok, vou correr novamente. Agora vou colocar menos 3. A temperatura é negativa. E se eu colocar o valor 0, a temperatura é nula. Ok? Muito bem. Esta estrutura de controle, eu utilizei uma variável comparada com o valor, mas eu posso utilizar comparação entre variáveis. Também é possível. Vamos ver isso. Vou só aqui apagar aquilo que fiz aqui da temperatura. Vou pedir para introduzir um número. Ok, ler. Eu vou mudar aqui, vou ler número 1. Vou declarar lá em cima dois números, o número 1 e o número 2. Isto já fizemos na aula anterior, portanto estou a ser um pouco mais rápido, porque também já o fizemos. Ok, peço para introduzir um número, peço para introduzir outro número. Ok? E vou fazer exatamente a mesma coisa, que é vou aqui ao se, vou comparar os números um com o outro. Portanto, vou fazer assim, o número 1 é maior que o número 2. Muito bem, se isto for verdade, eu vou escrever o primeiro número. Ou vou fazer assim, escrevo sempre o maior. É melhor colocar aqui. O primeiro número, vou fazer mesmo como estamos a fazer com as temperaturas. O primeiro número é maior. É o maior. Pronto. O primeiro número é o maior. Depois outra coisa que pode acontecer é ele pode ser igual ou então menor. Portanto, vou voltar aqui a colocar o se e vou colocar se o número 1 for igual ao número 2. Então, se isto for verdade, vou escrever os números são iguais. Se não forem iguais, o primeiro número é o menor. Portanto, vou colocar aqui. Ok, está. Pronto. Então tenho a mesma estrutura que a temperatura. Falta-me aqui ler o segundo número, que eu não coloquei. Neste caso é o número 2. Agora sim. Ok, então tenho o número 1, leio o número 1, número 2, que é o meu segundo número, comparo um com o outro, se o número 1 for maior que o número 2, então o primeiro número é o maior, se não for, se eles forem iguais, então eu imprimo os números são iguais. Se isto não acontecer, só há uma outra hipótese, que é o primeiro número ser o menor. Ok, vamos ver. Vou colocar o número 8 e o número 5. O meu primeiro número é o maior, está certo, que é o 8. Ok, então agora vou colocar o número 8 e o número 8. Os números são iguais. E agora vou colocar o 5 e o 8. O primeiro número é menor. Ok? Pronto. E é assim que se usa esta estrutura de de controle, que permite tomar depois decisões. Não é tomar decisões, mas alterar o fluxo do meu algoritmo conforme os seus valores. Vimos então na próxima aula.